Capítulo 4. O repórter recomendou ao marujo que o esperasse ali mesmo, pois voltaria, e, sem perder um instante, subiu o litoral na direção seguida horas antes por Nab. Ansiando por notícias do engenheiro, não demorou a desaparecer numa curva. Harbert manifestara o desejo de acompanhá-lo. Fique, meu rapaz, aconselhou o marujo. Temos de montar acampamento e procurar alguma coisa mais sólida do que mariscos para mastigar. Nossos amigos chegarão esgotados. Cada qual com sua tarefa. Às suas ordens, mestre Pencroff, aqueceu Harbert. Ótimo, reagiu o marujo, vai dar certo. Procedamos com método. Estamos cansados, com frio e fome. O objetivo, portanto, é encontrar abrigo, fogo e comida. A floresta nos dá lenha, os ninhos contêm ovos, falta achar a casa. Minha intuição, sugeriu Harbert, diz que deve haver uma caverna no meio dessas rochas, restando-nos descobrir alguma abertura de acesso. É isso, concordou Pencroff. Mãos à obra, meu rapaz. E ambos puseram-se a caminho, acompanhando a linha do maciço, pela praia que a maré vazante despira. Porém, em vez de subirem para o norte, desceram para o sul, pois Pencroff notara, algumas centenas de passos abaixo do lugar aonde haviam aportado, que a costa se abria numa espécie de estreito, que, segundo ele, devia ser a foz de um rio ou riacho. Ora, não só era importante eles se estabelecerem nas vizinhanças de um curso d'água potável, como bem possível que a correnteza houvesse arrastado Cyrus Smith para aquele lado. O maciço alcançava 100 metros de altura, como dissemos, mas o bloco era inteiramente compacto e, mesmo em sua base, fugazmente lambida pelo mar, não oferecia qualquer fresta que pudesse servir de refúgio provisório. Era um paredão liso, forjado num granito resistente, que as águas jamais haviam erodido. No topo, esvoaçava um mundo de aves aquáticas, sobressaindo diversas espécies da ordem dos palmípedes, de bico alongado, comprimido e afilado, aves estrepitosas, pouco ariscas na presença do homem, o qual, sem dúvida pela primeira vez, perturbava sua solidão. Entre esses palmípedes, Pencroff reconheceu diversos labes, um tipo de gaivotas também designadas como cagarras, além de pequenas e vorazes fragatas, que faziam ninho nas anfractuosidades do granito. Um tiro de espingarda, disparado no meio daquele mundaréu de aves, teria abatido um grande número, mas, para disparar um tiro de espingarda, é preciso uma espingarda, e nem Pencroff nem Harbert dispunham de uma. Ademais, fragatas e labes são literalmente intragáveis e até o sabor de seus ovos é execrável. Enquanto isso, Harbert, que avançara um pouco mais para a esquerda, não demorou a perceber algumas rochas revestidas de algas, que a maré alta recobriria dali a poucas horas. Sobre essas rochas, espalhadas por entre os viscosos sargaços, abundavam conchas bivalves, que pessoas famintas não podiam desdenhar. Harbert então chamou Pencroff, que veio correndo. Ei, são mexilhões! Exclamou o marujo. Eis com que substituir os ovos que nos faltam. Não são mexilhões, respondeu o jovem Harbert, que examinava atentamente os moluscos agarrados às rochas, são litófagos. E isso se come? Perguntou Pencroff. Perfeitamente. Então, aos litófagos, 15. O marujo podia confiar em Harbert. O adolescente era um as em história natural e sempre alimentara verdadeira paixão por essa ciência. Seu pai o incentivara nesse caminho, fazendo-o estudar com os melhores professores de Boston, que terminaram por se afeiçoar àquele menino inteligente e estudioso. Seu faro de naturalista, portanto, viria a ser de grande auxílio na sequência dos acontecimentos, e, nessa estreia, ele não se enganou. Esses litófagos eram conchas oblongas, amalgamadas em cachos e bastante aderentes às pedras. Pertenciam àquela espécie de moluscos perfuradores, que escavam buracos nas pedras mais duras, cujas conchas arredondam-se nas duas pontas, disposição que não se observa no marisco comum. Pencroff e Harbert fartaram-se de litófagos, os quais bastava colher entreabertos ao sol. Comeram-nos como ostras, e julgando-lhes o sabor forte, não sentiram falta de pimenta ou de temperos de qualquer espécie. Com a fome momentaneamente aplacada, restava fazer o mesmo com a sede, a qual só fez aumentar após a ingestão daqueles moluscos por natureza condimentados. O passo seguinte, portanto, era encontrar água doce, e não era possível que esta faltasse em região tão caprichosamente acidentada. Pencroff e Harbert,
após tomarem a precaução de fazer amplo estoque de litófagos, com os quais encheram bolsos e lenços, voltaram a pisar em terras altas. 200 passos adiante, chegaram àquele recorte denteado, pelo qual, segundo a previsão de Pencroff, um riacho devia correr aos borbotões. Naquele ponto, o paredão parecia ter sido rasgado por algum violento episódio plutônico. Em sua base, abria-se uma pequena enseada, cujo fundo formava um ângulo bastante agudo. Ali, o curso d'água media 30 metros de largura e suas duas margens não ocupavam mais de 6 metros em cada flanco. O rio praticamente se encaixava entre as duas paredes de granito, cuja altura tendia a cair a montante da foz. Em seguida, fazia uma guinada brusca e desaparecia na mata, a 800 metros de distância. Aqui, água. Lá, comida! Exclamou Pencroff. Perfeito, Harbert, agora só falta a casa. A água do rio era cristalina e, naquele momento da maré, isto é, da vazante, quando o fluxo ascendente não interferia, o marujo verificou que era doce. Estabelecido esse ponto importante, Harbert procurou alguma cavidade que pudesse servir de abrigo, mas suas buscas foram infrutíferas. O maciço era liso, uniforme e escarpado em toda a sua extensão. Todavia, na própria foz do curso d'água, e num nível acima da pré-mar, os deslizamentos haviam formado, se não uma gruta, ao menos um conglomerado de rochedos gigantes, fato comum nas regiões graníticas, e ao qual se dá o nome de chaminés. Pencroff e Harbert penetraram então nos corredores de areia que permeavam os rochedos, iluminados pela luz que atravessava os desvãos formados entre as pedras, algumas das quais desafiavam as leis do equilíbrio. Junto com a luz, contudo, entrava o vento, uma corrente de ar ininterrupta, e, com o vento, o frio cortante do exterior. Entretanto, o marujo raciocinou que, se obstruíssem determinados pontos daquelas galerias e vedassem algumas aberturas com uma mistura de pedra e areia, era possível tornar as chaminés um lugar habitável. Seu plano geográfico representava o sinal tipográfico e, abreviatura de etc. Ora, se isolassem o anel superior do sinal, pelo qual entrava o vento sul e oeste, poderiam utilizar o espaço inferior. Eis o que temos pela frente, concluiu Pencroff. Pena ainda não contarmos com o Sr. Smith, quem saberia tirar o melhor partido deste labirinto. Nós o encontraremos, mestre Pencroff! Exclamou Harbert. E, quando ele voltar, terá aqui um abrigo razoavelmente confortável. Para isso, basta construir uma lareira na galeria da esquerda, com um duto para a fumaça. É o que faremos, meu rapaz, respondeu o marujo, e essas chaminés, foi o nome que Pencroff conservou para a moradia provisória, quebrarão o nosso galho. A primeira coisa a fazer, contudo, é um estoque de combustível. Imagino que um pouco de lenha seja suficiente para vedar essas frestas através das quais o diabo sopra sua trombeta. Harbert e Pencroff deixaram as chaminés, e fazendo uma guinada brusca, começaram a subir a margem esquerda do rio, cuja forte correnteza naquele momento era intensa, arrastando pedaços de lenha. A maré alta, e ela já se fazia sentir, devia impelir de volta aquele volume de água rio acima, o que fez o marujo cogitar aproveitar o fluxo e refluxo para transportar objetos pesados. Após 15 minutos de caminhada, ele e o rapaz alcançaram o cotovelo desenhado pelo rio e dobraram seu curso para a esquerda. A partir desse ponto, seu leito cortava uma floresta magnífica. Suas árvores, ainda verdejantes apesar da estação avançada, pertenciam à família das coníferas, aclimatada em todas as regiões do globo, dos climas setentrionais às regiões tropicais. O jovem naturalista reconheceu especialmente cedros, bastante comuns na zona himalaia e que espalham um aroma agradabilíssimo. Entre essas belas árvores, cresciam grupos de pinheiros, com suas tênues copas amplamente abertas como guarda-sóis. Na relva que cobria o solo, Pencroff sentiu seu pé esmagando galhos secos, que crepitavam como fogos de artifício. Bom, meu rapaz, ele disse a Harbert, embora eu ignore o nome dessas árvores, classifico-as na categoria lenha boa para queimar, e, por ora, ela é a única de que precisamos. Façamos um estoque, sugeriu Harbert, pondo mãos à obra. A coleta foi fácil. Sequer era necessário desfalcar as árvores, pois uma imensa quantidade de lenha seca jazia a seus pés. Porém, se não faltava combustível, os meios de transporte deixavam a desejar. Seca do jeito que estava, a lenha queimaria como papel.
Daí a necessidade de transportar um bom estoque até as chaminés, e para isso, um contingente de 2 homens seria insuficiente. E Harbert expôs a dificuldade. Ora, meu rapaz! Inflamou-se o marujo. Bem ou mal, transportaremos essa lenha. Há sempre um jeito de fazer as coisas. Se tivéssemos uma carroça ou um barco, seria moleza. Temos o rio. Exclamou Harbert. Perfeitamente, aprovou Pencroff. O rio será para nós um caminho que anda sozinho, e balsas de lenha não foram inventadas à toa. Entretanto, observou Harbert, neste exato momento esse caminho está andando na direção oposta à nossa, uma vez que a maré está subindo. Ficaremos preparados para a vazante, respondeu o marujo, e será o rio que transportará o nosso combustível até as chaminés. Enquanto isso, fabriquemos a nossa balsa. O marujo, seguido por Harbert, dirigiu-se para o ângulo que a orla da floresta formava com o rio. Ambos carregavam, cada um na proporção de suas forças, um fardo de lenha, amarrado em feixes. Nas margens, em meio a uma relva sobre a qual o pé do homem decerto jamais pisara, encontrava-se igualmente uma grande quantidade de galhos secos. Pencroff começou a fabricar sua balsa. Numa espécie de remanso formado por uma ponta da margem, a qual freava a correnteza, o marujo e o rapaz dispuseram toras de lenha bem grossas, que amarraram com cipós. Configurou-se assim uma espécie de jangada, sobre a qual empilharam toda a coleta, ou seja, uma carga mínima para 20 homens. No espaço de 1 hora, o trabalho foi concluído e a balsa, amarrada na margem, esperava o refluxo da maré. De comum acordo, como ainda dispunham de algumas horas pela frente, Pencroff e Harbert resolveram alcançar o planalto, a fim de examinar a região de um ponto mais panorâmico. Por sorte, 600 metros atrás do ângulo formado pelo rio, o paredão, terminando num barranco, vinha morrer num suave declive sobre a orla da floresta, esculpindo uma espécie de escada natural. Harbert e o marujo começaram então a subir e, graças ao vigor de suas panturrilhas, em poucos instantes chegaram à crista, indo postar-se no ângulo que esta formava sobre a foz do rio. Lá, seu primeiro olhar foi para aquele oceano que acabavam de atravessar em tão terríveis condições. Examinaram com emoção toda aquela parte setentrional da costa, onde se dera a catástrofe. Fora ali que Cyrus Smith desaparecera. Procuraram com os olhos se algum destroço do balão, ao qual um homem pudesse se agarrar, ainda boiava. Nada. O mar não passava de um vasto deserto de água, assim como o litoral. Nem sinal do repórter ou de Nab, que, naquele momento, deviam estar tão longe que não era possível avistá-los. Algo me diz, raciocinou Harbert, que um homem forte como o Sr. Cyrus não iria se afogar feito um grumete, devendo ter alcançado alguma ponta de areia. Não acha, Sr. Pencroff? O marujo balançou tristemente a cabeça. Sem mais esperanças de rever Cyrus Smith, porém não querendo matar as que Harbert porventura ainda alimentasse, respondeu. Sem dúvida, nosso engenheiro é capaz de proezas impensáveis para qualquer outro. Enquanto isso, observava a costa com extrema atenção. Sob seus olhos estendia-se a praia, protegida, à direita da foz, por cinturões de abrolhos. Esses rochedos, ainda apontando as cabeças, pareciam grupos de anfíbios deitados na linha de rebentação. Mais além dos escolhos, o mar rebrilhava sob os raios solares. Ao sul, uma ponta aguda tapava o horizonte e não era possível saber se a terra se prolongava naquela direção ou desviava para sudeste e sudoeste, o que lhe daria a forma de uma península inusitadamente comprida. Na ponta setentrional da baía, a orla litorânea fazia uma ampla curva. Naquele ponto, a praia era baixa, lisa, sem penhasco, com amplos bancos de areia, que o refluxo da maré desnudava. Pencroff e Harbert voltaram-se então para o oeste e seus olhares esbarraram subitamente na montanha de Pico Nevado que se erguia a uma distância de 10 ou 12 quilômetros. Desde suas primeiras encostas até 3 quilômetros de distância do litoral, estendiam-se imensas florestas, realçadas por grandes chapadas verdejantes, resultado da presença de árvores de folhagem persistente. Em seguida, da orla dessa floresta até a praia, verdejava um vasto planalto com árvores caprichosamente distribuídas. À esquerda, através das clareiras, viam-se cintilar fugazmente as águas do riacho, dando a impressão de que o seu curso sinuoso retornava às vertentes da montanha, onde provavelmente nascia.
No ponto em que o marujo deixará a balsa de lenha, ele passava a correr entre dois paredões de granito, porém, enquanto em sua margem esquerda as ribanceiras seguiam lisas e íngremes, na direita, ao contrário, elas desciam gradualmente, com os maciços transformando-se em rochas dispersas, as rochas em pedras, as pedras em seixos, até a extremidade da ponta. Estaremos numa ilha? Murmurou o marujo. Em todo caso, parece sem fim. Respondeu o rapaz. Uma ilha, por mais sem fim que seja, será sempre uma ilha. Decretou Pencroff. Mas essa importante questão ainda não podia ser respondida. Era preciso adiar a solução para outro momento. Quanto à terra em si, ilha ou continente, parecia fértil, com belíssimas paisagens e espécimes variados. Isso é uma dádiva, admitiu Pencroff, e, considerando nosso infortúnio, devemos agradecer à providência. Deus então seja louvado! Respondeu Harbert, cujo coração devoto transbordava gratidão pelo autor de todas as coisas. Pencroff e Harbert então, procurando adivinhar o que o futuro lhes reservava, examinaram mais detidamente o território onde o destino os lançara. Em seguida, acompanhando a crista meridional do platô de granito, ornamentado por um cinturão de rochas caprichosas com as formas mais extravagantes, Pencroff e Harbert tomaram o caminho de volta. Antes, detectaram centenas de aves aninhadas nas reentrâncias e Harbert, saltando sobre as rochas, espantou uma revoada inteira. Ah! Exclamou. Estas não são nem gaivotas nem fragatas. O que são então? Perguntou Pencroff. Caramba, eu diria pombos. Acertou, mas são pombos selvagens ou pombos da rocha, respondeu Harbert. Reconheço-os pela dupla faixa preta de suas asas, a rabadilha branca e a plumagem azul furta, cor. Ora, se o pombo da rocha é comestível, seus ovos devem ser excelentes e os que voaram certamente deixaram alguns no ninho. Não lhes daremos tempo de eclodir, a não ser como omelete. Zombou Pencroff. Mas onde fará sua omelete? Provocou Harbert. No chapéu? Bom, disse o marujo, eu sou bruxo, mas nem tanto. Faremos ovos na casca, meu rapaz, e me encarrego de digerir os mais duros. Pencroff e o rapaz examinaram com atenção as anfractuosidades do granito e, com efeito, encontraram ovos em certas cavidades. Recolheram algumas dúzias, que foram colocadas no lenço do marujo, e, como se aproximava o momento de a maré subir, ambos iniciaram nova descida em direção ao curso d'água. Quando chegaram ao cotovelo do rio, era 1 hora da tarde e a corrente já se invertia. Convinha, portanto, aproveitar o refluxo para conduzir a balsa até a foz. Pencroff não tinha a intenção de deixá-la partir, na corrente, sem direção, e tampouco pretendia embarcar nela para pilotá-la. Mas um marujo nunca se desconcerta quando se trata de confeccionar cabos ou cordames, e catando alguns cipós, Pencroff trançou rapidamente uma corda com várias braças de comprimento. O cabo vegetal foi amarrado na popa da jangada, e o marujo conservou-o nas mãos, enquanto Harbert, impelindo a balsa com uma vara comprida, controlava-a na correnteza. O procedimento deu certo. A volumosa carga de lenha, que o marujo, caminhando na margem, escorava, desceu o curso d'água. As ribanceiras eram aprumadas, não havia risco de a balsa naufragar, e, antes de 2 horas, ela chegava à foz, a poucos passos das chaminés.